Astisai Nasir, da Galhamutambet, da Pirositambicat. Muito obrigado, Deus te abençoe. Oh, está aprendendo bem. Deus nos abençoe nessa manhã cheia de graça, com oportunidade de estarmos juntos, nesse local em que nós podemos adorar ao Senhor, poder ouvir a sua palavra e também ouvir acerca daquilo que Ele tem feito, não só no Brasil, mas lá do outro lado do mundo. Chan Dura, Kurdistan da Brasil? 12,000 quilômetros. Oh, um lugar tão distante, são 12 mil quilômetros de distância aqui do Brasil ao Kurdistão. Então Deus está agindo aqui, mas também está agindo lá, num lugar tão distante. Deus está agindo no contexto, né, entre aspas, cristão, mas também está agindo no contexto islâmico, não é? Então louvado seja Deus por isso, porque aqui nós podemos então testemunhar acerca dessas grandezas de Deus, fazendo aqui e lá, perto e longe, aqui e também mais além. Já foram, alguém já me apresentou, eu sou o Giancarlo, todos me chamam de Jean, eu pertenço ao Presbitério Paulistano, sou membro do PLIS e missionário da PMT já em dezembro, querendo Deus, por 12 anos na região norte do Iraque, com foco na etnia curda. Quantos aqui já ouviram falar sobre os curdos? Quase todos, viu? Seminarista está sempre, né? Fazendo updates, está sempre atualizado, né? Então o nosso foco do ministério, da pregação, da missão é alcançar esse povo, que eu não sei se vocês sabem, está dentro do grupo de povos ainda considerados PNA, um povo não alcançado com o Evangelho. E são 40 milhões de curdos. Já pensou? 40 milhões de curdos, o maior povo do mundo sem uma terra própria. Eles não têm um Estado soberano como nós temos. Eles estão lá no Oriente Médio, espalhados por 4 países, Turquia, Síria, Iraque e Irã. Estão lá, 40 milhões. Um povo que não conhece Jesus. O Jesus que eles conhecem é o Jesus que é falado no Alcorão. Depois o Ali vai falar um pouco o que o Alcorão fala acerca de Jesus, o que os muçulmanos pensam acerca de Jesus, ou sabem acerca de Jesus. E eu tenho certeza que vocês vão ficar estarrecidos. Porque muitos do nosso entendimento e conhecimento, que é base da nossa fé, o Islã, o Alcorão, nega tudo isso. Então, estamos lá há quase 12 anos, mas nós saímos, viu, reverendo? Foi em 2009. Nós tivemos uma passagem pela África do Sul, 1 ano e 2 meses, aprendendo inglês, trabalhando também com refugiados lusófonos. Depois Síria, Líbano e Síria, mais 8 meses. Então deu 2 anos ali na África do Sul, antes de chegar ao Kurdistão. Mas deixa eu falar assim, 2 minutinhos, como Deus me convenceu, e eu percebi esse convencimento, senti esse convencimento, em 1994, estava numa conferência missionária na Igreja Batista de BH. Essa conferência estava sendo organizada pela missão Amém, não sei se vocês conhecem, seria a WEC Internacional, que no Brasil é a missão Amém. E lá uma jovem senhora de nome Rosângela Cunha, ela então fez uma exposição acerca da realidade dos curdos, como eu nunca tinha ouvido antes. E ela então mostrando alguns slides, alguns vídeos sobre os curdos, trazendo-nos realidades desse povo e daquela região. Após a sua palestra, reverendo André, eu estava com os olhos em lágrimas e saiu do meu coração uma oração. Falei: Deus, estou tremendamente impactado. Se a tua vontade é que um dia eu vá e pregue para esse povo, eis-me aqui. Pois bem, depois de 16 anos, eu cheguei no Kurdistão. Cheguei naquelas terras.
e já vamos completar 12 anos. Mas não foi assim, né? 16 anos aí. No ano seguinte, reverendo André, 95 fomos enviados para o Uruguai. E eu queria ir para os curdos, para o Kurdistão iraquiano. De 95, no ano seguinte, 95 a 2000, pregamos o Evangelho no Uruguai. E plantamos igreja em Montevidéu, na capital, no bairro Flor de Maronhas. Uma igreja hoje tem o seu templo próprio, tem o seu pastor local. Retornamos ao Brasil e crente que ia lá para o Kurdistão. Fui enviado para Cabo Verde, West África Ocidental. E ali, pela graça de Deus, estivemos coordenando um trabalho em 3 ilhas, onde 3 igrejas estão lá plantadas, uma em cada ilha, também com seu templo e com seus pastores locais. Retornei ao Brasil. Então, nessas 2 idas, eu tinha ido em parceria com a missão Amém e com a Kairos, não sei se vocês conhecem. Mas dessa última vez, nós entendemos que deveríamos, então, se unir à nossa agência presbiteriana de missões transculturais, que é a APMT. Então, sou aluno da primeira turma do CFM, do Centro de Formação Missiológica, não é? Da APMT, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a APMT. Então fomos enviados em 2009 e graças a Deus até hoje. Alguns me perguntam: Jean, quando você vai retornar ao Brasil? Você não pretende descansar um pouco no Brasil, tirar umas férias prolongadas no Brasil? Eu falo para eles: olha, eu ainda me sinto vigoroso, eu ainda me sinto saudável, eu ainda me sinto, disposto a trabalhar e dedicar e gastar mais anos da minha vida entre esse povo. E agora que eu e minha esposa Adriana, que está lá no Iraque, no norte, nós estamos percebendo que estamos vivendo, reverendo, o melhor tempo, o melhor momento do nosso tempo lá no Kurdistão iraquiano, onde nós estamos vendo essa igreja se organizando. A primeira igreja presbiteriana de todo o Kurdistão iraquiano. Como há 163 anos, também da história presbiteriana do Brasil. Nós estamos vendo nascer essa primeira igreja presbiteriana do Kurdistão, com o primeiro pastor ordenado, o pastor Ali Mohammed Rahim, que é o primeiro pastor que foi ordenado por obreiros da nossa IPB. Então, louvado seja Deus, não porque o Jean, mas Deus, aprove Deus usar nesse tempo a IPB para estender o Evangelho mais além. Eu estou muito esperançoso nessa manhã, reverendo, porque eu vejo aqui jovens inteligentes se preparando num bom centro teológico, de formação teológica. Talvez pensem, após a formação, pastorear igrejas. Mas quem sabe também o Espírito Santo vai convencer alguns de que você vai pastorear, você vai pregar, mas lá do outro lado do mundo, eu jamais imaginei que um dia estaria no Kurdistão, até que Deus me convenceu. E quem sabe nessa manhã, Deus vai falar de forma tão profunda o teu coração. Talvez não vá aparecer um anjo aqui, com asas ou sem asa. Eu não sei. Talvez não vá descer nenhum anjo aqui. Certo? Talvez ninguém vai se levantar aqui, um profeta, falar, como alguns têm o costume de fazer. Mas não tem nada mais convincente do que as Escrituras, do que o Espírito Santo agindo por meio das Escrituras. Porque quando o Espírito Santo, pelas Escrituras, convence, eu entendo que nós só temos uma resposta, reverendo André. Como o reverendo André, os demais pastores que aqui estão, e vocês também. Porque você está aqui, porque houve um convencimento, sim ou não? Houve um convencimento do chamado para o ministério.
E porque vocês foram convencidos, estão certos disso, vocês estão aqui. Louvado seja Deus por isso. Porque Ele encontrou seu coração disposto, não é? A dedicar anos da sua vida aqui aprendendo para quê? Obviamente há propósitos de Deus. Para engrossar essa fileira dos homens que Deus está levantando para fazer história nessa geração. Pregar o Evangelho, fazer o nosso Senhor Jesus conhecido. Fazer discípulos ainda mais da nação brasileira. E quem sabe, alguns farão discípulos além fronteiras. Eu queria finalizar a minha introdução e queria chamar o Ali. Ele vai pregar, ele vai ler o texto bíblico, ele vai pregar, ele vai testemunhar nessa manhã. Amém? Ali Muhammad Rahim. Vocês conseguem falar? Ali Muhammad Rahim. O Shei Huda Lalaito esta. شكومندی بۆ خوا لە بەرزایی بۆ سەرزەویش ئاشتی بۆ ئەوانەی کە جێگەی ڕەزامەندی ئەون. Amém? Deus seja exaltado nas maiores alturas e a sua paz repouse sobre vocês nesta manhã. خۆشحاڵم ئەمڕۆ لە خزمەتتانە ئەبم. Eu estou muito feliz por estar nesse culto. من داوای لێبوردنتان لێ یەکەم لە یەک شت. Eu quero pedir perdão a vocês por uma coisa. من کەسێکی ئەکادیمی نیم. Eu não sou uma pessoa acadêmica. من بایبل کۆلێژم نەخوێندووە. Eu não fui a um instituto bíblico, a um seminário bíblico. حەزەکەم بخوێنم پێویستم پێ. Eu quero e desejo isso. زۆر ئەزمونم لەگەڵ کتێبی پیرۆز نییە. Eu não sou um homem muito esperto na palavra de Deus. ئەزمونم لەگەڵ کەنیسە و لەگەڵ مزگەریدان نییە. Eu não sou uma pessoa muito experimentada na igreja, né, no meio dos crentes. ومن کەسێکی ئەکادیمی نیم. Eu não sou uma pessoa acadêmica. لەبەرەوە لە ژیانم لە ڕابردوو من دەرفەتم نەبووە تاوەکو لە قوتابخانە بخوێنم. Porque no passado eu não tive oportunidade de continuar na escola. چونکە لە وڵاتی ئێمە هەموو کات شەڕ بووە، هەموو کات شەڕ و ناخۆشی. Porque no meu país, em todo o tempo, há guerras e conflitos. وڵاتێکیش ئەگەر شەڕێتیا بێت دەرفەتی خوێندن و زانکۆ و ئەمانە نییە کەم. E se vocês pensarem no contexto de um país que está em constante guerra, certamente os jovens ali não terão muitas oportunidades de seguir لە خێزانێکی فەقیر و na sua vida acadêmica. لە خێزانێکی فەقیر و موسڵمان لەدایک بوو. E foi numa família pobre muçulmana que eu nasci. بەس حەزەکەم چەند ئاەتێکتان لەگەڵ. Mas eu quero então compartilhar do meu coração, da palavra com vocês. لە ئینجیلی مەتا بەشی 28. Eu quero falar com vocês, pensar um pouco nessa manhã sobre Mateus capítulo 28. Mata bisto rash. بەڵ Ayeti. ئاەتی هەژدە؟ 19 و 20. Mateus 28, os versículos 18, 19 e 20. Do aí, estequite? Não. Vale, ok. Então vamos ler lá em Mateus, capítulo 28, os versículos 18, 19 e 20. Ele vai ler um por um. عیسا لێیان نزیک بۆ قسەی بۆ کردن هەموو دەسەڵاتێکم لە ئاسمان و لەسەر زەوی دراوەتێ. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. کەواتە بڕۆن هەموو نەتەوەکان بکەنە قوتابی بە ناوی باوک و کوڕ و ڕۆحی پیرۆز لە ئاویان هەڵکێش. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. و فێریان بکەن باکار بکەن بە هەموو ئەو شتانەی کە ڕام سپاردون و ئەوە تا خۆم لەگەڵتانم هەتا کۆتایی زەمان. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. ئەمە دەربارەی دوو شت قساکە. Eu quero destacar pelo menos duas coisas aqui. عیسا خوایە O Jesus, ele se apresenta como Deus. و مزگەنی مەسیح گرنگە پێویستە.
E o seu testemunho para outros é muito necessário, é importante. Então, novamente eu reitero o meu pedido de desculpa, porque eu não sou uma pessoa estudada. Mas eu creio firmemente que Jesus, ele é Filho de Deus. É o Filho de Deus. Então, olhem só, foi Jesus que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pense um pouco na autoridade nos céus e na terra. A autoridade no céu e na terra só pertence a um, é Deus. Somente Deus é o dono da autoridade. Somente Deus pode ordenar que as ondas do mar se aquietem. Somente Deus pode dar fim à guerra, como no Salmo 46. Somente Deus pode transformar o coração do ser humano. Porque o coração humano, vocês sabem, é duro. Olha, imagine o que Hitler fez. Pinochet no Chile, Saddam Hussein no Iraque. Olha o que tudo tem acontecido, guerras e guerras e mais guerras. Mussolini, Stalin. Mas somente Deus pode mudar o coração do homem. Porque Ele é o dono da autoridade. Eu nasci, então, como eu disse antes, na comunidade muçulmana. A minha família toda é muçulmana. A minha cultura toda é impregnada pelo islamismo. E lá no meio dessa comunidade toda foi onde eu nasci. Então, quando meus olhos abriram para o entendimento, o que eu mais via na minha região era mesquitas, Islã, mesquitas. Shahada. Então, o que acontece na nossa cultura? Quando uma criança nasce, a primeira coisa que os pais fazem é pronunciar o credo islâmico. A gente fala shahada, né? na língua árabe. Então eles vão pronunciar o credo islâmico no ouvido daquela criança que não sabe, não entende nada. Mas ali já começa a receber os primeiros, não é, sussurros acerca da fé islâmica. Então depois que os pais recitam a shahada no ouvido da criança, é que eles então vão dar o nome à criança. Então vejam vocês que nesse contexto o quão é importante o testemunho do Senhor Jesus para essas pessoas. O testemunho sobre quem? Sobre o Senhor Jesus. E esse testemunho leva então essa mensagem do grande amor de Deus para com o ser humano. E o testemunho então que Deus ama você. Então eu nasci nesse contexto muçulmano e no Alcorão, muçulmano, né? Então no Alcorão tem lá 99 nomes de Deus, mas tem um nome que não é conhecido no Alcorão. Deus é amor. Esse nome não tem no Alcorão. Então Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus ele fala como alguém que tem toda a autoridade. Então nós não precisamos temer a ninguém, porque o dono da autoridade está conosco.
كواتا برون همونا توكان بكن بقتابي. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. همونا توكان بكن بقتابي يعني بافير ببن. Façam discípulos de todas as nações. Ensine a eles. عيسى مسيح وتي برون. Foi o Senhor Jesus que disse, vão. كسيكي ترنيوت. Não foi outro que disse. دايكو باو كدنالي برو. Não foi seu pai e sua mãe que disse para você, vai. ما مستعد زانكو بيدنالي برو. Não foi o seu professor de universidade que disse, vai. سروكي ولاتكت بيدنالي برو. Não é o presidente da república que disse, vai. خود ناتواني بهزي خود بزيركي وبداناي خود برويت. Você não pode ir pela sua própria autoridade ou conhecimento. خوا بيت الله برو. Foi Deus que disse, vai. كاتك خوا بيت الله برو. تو تشي اكي. والامي تو تشي. چونك او خواه. Amém. Resta. Então, se você ouvir a voz do Senhor falando para você, vai, qual será a tua atitude? Vão e façam dessas nações discípulos. Ele não disse, vão lá e colonizem essas nações. Ele não disse, vão e matem aqueles lá. Ele não disse, vão e façam todos escravos de vocês. E como os portugueses fizeram aqui no Brasil. E como também a Inglaterra fez em outros. Assim como o Hitler também fez e intencionava, não é? Dominar. Não, mas Jesus disse, vão e façam discípulos. Discípulos do Senhor Jesus. Não discípulos nossos próprios. Mas vocês sabem que tem muitos que querem ensinar para que esses aprendizes sejam não é, seus. Mas Jesus disse, então vão e façam discípulos dessas nações. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batize-os. Isso não significa que você tem que enfiar as pessoas lá dentro da água e depois tirar. Mas o propósito principal é a salvação dessas pessoas. Quantas pessoas são batizadas dessa forma e no curso da sua vida elas se perdem? Que chaninha. De repente tem batistas aqui, tem assembleanos. Desculpa. Não, brincadeira. Desculpa. Porque imagine vocês, como diz as escrituras, se alguém não nascer de novo, ele não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Imagine só, o ser humano ele precisa nascer pelo menos 2 vezes. Ele nasce então, o primeiro nascimento ali dos seus pais. E através de seu pai e sua mãe, eles nascem. Mas o segundo nascimento é um nascimento de fé. Pela fé em Cristo Jesus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, se percebe que o ensinamento é necessário. É muito, muito importante. Comparado à comida, é mais importante ainda. Imagine só, vocês conseguem perceber que há uma confusão no mundo inteiro? E esse conflito é sobre o quê? E um dos tópicos é sobre a comida. A comida? Para que então, sem comida, o ser humano não pode viver. Ele comendo pode viver. Então eu quero dizer que, ainda que seja importante, o testemunho do Evangelho a outros é mais importante ainda.
Agna Bodozar. بەڵێ بەڵام عیسای مەسیح وتی چی کاتێک کە شەیتان تاقی کردەوە Mas vocês se lembram quando Jesus então falou para Satanás lá no deserto? لە ڕۆژی چلەمین عیسا زۆر برسی بوو Rojitilamin, né? Rapaz, essa palavra é difícil. 40 dias e 40 noites, né? Ele foi lá, no final lá dos 40 dias. شەیتان تاقی کردەوە وتی ئەگەر تۆ کوڕی خوای بڵێ بۆ بەردەبا Então, Satanás se apresentou e disse: se você mesmo é filho de Deus, rapaz, manda essa pedra se transformar em pães. بەڵام عیسا چی وت وتی مرۆڤ تەنها بەنان ناژی Então Jesus respondeu assim: que o ser humano não vive só de pão, بەڵکو بە هەر وشەیەک کە لە دەمی خوا دێتە دەرەوە mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. بۆیە مرۆڤ بەبێ وشەی خوا ناژی Por isso, as pessoas não podem viver espiritualmente sem a palavra de Deus. بۆیە ئێستا خەڵکێکی زۆر هەیە لە جیهان بەبێ وشەی خوا Imagine quantas pessoas vivem ao redor do mundo sem a palavra de Deus. من ئاتەیستم Uns dizem: eu sou ateísta, eu sou comunista, من ناسیۆنالیستم eu sou nacionalista. بەڵام بەبێ وشەی خوا ئەمرێ Mas sem o conhecimento das escrituras, da palavra, vão morrer. بۆیە مزگێنی مەسیح زۆر دەرگرنگ Por isso o testemunho do Senhor Jesus é importante. پێویستە É necessário, é necessário. چونکە لە یوحنا یەک ئەڵێ چی Porque lá em João, بەڵێ یەک ئەڵێ چی João capítulo 1, ئاەتی یەک ئەڵێ چی o versículo 1, você sabe o que está dizendo lá? لە سەرەتا وشەکە بوو No início era o verbo. وشەکە لای خوا بوو O verbo estava com Deus. وشەکە خۆی خوا بوو O verbo era Deus. وشەکە ئەو هەر لە سەرەتاوە لای خوا بوو Então, desde o princípio estava lá com Deus. بەو هەموو شتێک دروست بوو E através dele tudo foi criado. هەموو شتێک دروست بوو یانێ چی Todas as coisas criadas significam o quê? یانێ ئاسمان و زەوی Céus e terra e todas as coisas. نان لەکوێ دروستە بێت E aonde que o pão, a comida nasce? نان لەکوێ Nasce. دروستە بێت Aonde que ela? لە زەوی É na terra. مۆبایل لەکوێ دروستە بێت Tecnologia, o celular, é porque está ali. Quem construiu? ئەم هەموو شتانە کە ئێستا ئەبینین ئێمە لەکوێ دروست بووین لە زەوی E todas as coisas que estão criadas, não é? E estamos aqui, na terra. ئۆکەی بەڵام ئەی زەوی لەکوێ دروست بوو Mas então Deus, então a terra, como então foi criada? بە وشەی خوددا Pela palavra de Deus. وشەی خوددا گرنگترە لە ئاسمان و لە زەوی و لە نان و لە هەموو شتێک Então a palavra de Deus é mais importante do que todas as coisas no céu, na terra, debaixo da terra. چونکە لە پێدابوون وتی سەرەتا خوددا ئاسمان و زەوی بەدی هەیە Porque no livro dos Salmos diz que o Senhor no princípio fez céus e terra. بۆیە وشەی خوددا پێویستترە زۆر گرنگترە لە هەر شتێکی تر Por isso eu reitero que o testemunho do Evangelho é mais importante do que qualquer coisa. عیسای مەسیح ئەزانێ مرۆڤ بەبێ وشەی خوا ناتوانێت بژی Porque Jesus, ele sabia e sabe que as pessoas sem essa palavra, elas não viverão eternamente. بۆیە وتی بڕۆن Por isso ele disse: vão! لەوێ ئەو کاتە مشێنەری دەستی پێکرد Então naquele tempo os missionários foram enviados. Começaram a sair para pregar. چونکە عیسا خوا Porque Jesus é Deus. ئەزانێ کە مرۆڤ بەبێ وشەی خوا ناتوانێت بژی E ele sabia و ئەمرێ بۆ هەتایە que o ser humano sem esse testemunho se perderia eternamente. بۆیە لە یوحنا یەک ئاەتی 14 وتی چی وشەکە هاتوو بوو بەلەش Por isso, no versículo 14 de João 1 diz: e o verbo se fez carne بوو بە مرۆڤ e habitou entre nós. Ler a boa. Vai? وشەکە بوو بە مرۆڤ Então, o verbo بە que فلەش estava com Deus e era Deus se tornou carne, homem, corpo. بوو بە مرۆڤ وەکو ئێمە E se tornou um humano como nós. ناڵێ ئەفریقی ئەوروپی ئەمریکی هندی ئەڵێ بوو بە مرۆڤ Não falou que foi um africano, um brasileiro, um indiano. Fala que ele se tornou homem, carne. هەر وەکو لە فیلیپیش باسیەکە کە ئەو هاتە خوارەوە بوو Assim como diz lá em Filipenses capítulo 2. Pensa, birruenó? نا ئەمە بەس تەنها بەس بۆ
Eu estou dando apenas um exemplo, e vocês sabem muito bem o que está escrito lá em Filipenses 2, do 5 ao 11. Eu quero que vocês entendam a importância do testemunho do Evangelho de Jesus para outros, porque se não fosse, eu não estaria aqui hoje com vocês. Provavelmente eu seria um terrorista muito temido. Porque eu estava pronto para matar alguém em nome do Alcorão. Porque o profeta Maomé disse... Eu não preciso recitar o texto. Queixaninha, bom, bizane, árabe. Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Allah khwa farmani pekrdum. خلقي بكجم حتى أوان أبن بمسلمانو ألين باورمان هي الله كخوايا ومحمد بيغمري خوايا. Então, deixa eu só pegar ali atrás para vocês entenderem o contexto. Então ele estava dizendo que ele estava pronto para matar alguém em nome da sua fé. E por que ele estava pronto? Porque no Alcorão, no livro sagrado para os muçulmanos, o profeta Maomé disse que ele tinha recebido um mandamento de Deus, e se fosse necessário matar alguém, até que essa pessoa, aquele grupo, se convertesse, ele então faria. Quran Allah, ya ayyuhan nabi, harrid al-mu'minina ala al-qital. Ay peygamber. باوردار كان راهنان يعني بيبكا ترينين يعني بيبكا بو قتال يعني كشتن Então o Alcorão está dizendo outra coisa também. Ei, profeta Maomé, vocês treinem os seus discípulos até que, se for necessário matar pela fé, que o façam. لير الراهنان أكرين فين أكرين بو أوي ببن بباستور وببن بخدمة كاري مسيح ومسجنين. E olha onde eu estou hoje. Eu estou numa escola teológica com pessoas que estão sendo treinadas, estão aprendendo para serem pastores, serviçais do Senhor Jesus. Então olha que interessante, esse amor de Deus tem sido transmitido a vocês. Para que vocês depois possam dar esse testemunho para outros também. Então, se esse evangelho não tivesse chegado a mim, eu não estaria aqui hoje. Eu não tenho nenhum trabalho aqui no Brasil. Eu não sou um homem da política, eu não sou um homem de negócios. Eu não sou um homem de autoridade que posso viajar por um lado, por outro. Não, nada disso. O meu país é muito longe daqui. Eu não sou um homem rico, eu sou um trabalhador. Eu sou pobre. E o Brasil é muito longe para mim, 12 mil quilômetros. Então, por causa do testemunho de Jesus Cristo, eu estou aqui hoje. Esse Jesus que antes eu não conhecia. Eu era inimigo dos cristãos. Porque eu não tinha nenhuma fé de que Jesus era o Filho de Deus. Porque o Alcorão diz que Jesus não é o Filho de Deus. Porque o Alcorão diz que Jesus não é o Salvador. O Alcorão diz que a Bíblia Sagrada ela foi adulterada e não merece nenhum crédito. Olha o que diz o Alcorão. O Alcorão diz que Jesus vai voltar no último dia e ele então vai seguir o profeta Maomé e vai levar um montão de gente a segui-lo também. Que grande heresia, né? Isso aqui é uma heresia. O Alcorão diz que Jesus era um escravo de Alá. Um escravo. Então entendem quão é importante o testemunho do Evangelho a outros? Pensem
que aqueles que não têm o evangelho, eles estão perdidos? Por isso eu entendo, Jesus disse, vão e façam discípulos dessa gente. E no meio dessas nações que Jesus está mandando a sua igreja aí, há o povo curdo. Eu não sei se vocês ouviram de forma mais clara sobre os curdos. Vocês sabem algum fato que aconteceu lá com os curdos? Ele está fazendo uma pergunta, mas é retórica. Teve um ataque de Saddam Hussein contra os curdos com armas químicas. Em Halabja, Hastal Hast. Eu sou um cidadão de Halabja, desse lugar. Saddam Hussein lançou bombas químicas e num só dia foram mais de 5.000 curdos que morreram. Mais ou menos 3.000 vilas curdas, como é que fala? Tratores, né? Foram destruindo as nossas casas. Destruindo as nossas casas. 182 mil curdos foram mortos numa ação de Saddam chamada Anfal. Vocês podem buscar no Google, tudo isso aí, coloca lá Anfal e vai aparecer todo. Não, eu estou falando, eles não foram mortos, eles foram enterrados vivos. 8.000 curdos. Lajer Barzani. كلاني برزاني اوان بكر ما نجي ساكن صدام 8000 يكد بجر خولو 8000 كس بلا. Então tem uma família muito grande no Kurdistão chamada família Barzani. Saddam Hussein, no único dia, pegou 8.000 integrantes daquele clã, daquela família curda, Barzani. Então, isso são coisas que nós sabemos, mas foram muito mais atrocidades que essas. Mas muitos, ainda hoje no mundo, não sabem nem quem curdos. Mas eu quero dar graças a Deus agora, porque muitos estão conhecendo sobre os curdos. Então, desde que o Islã surgiu e se espalhou para a nossa região, nós somos muçulmanos lá. 100%. Lá onde eu vivo, no norte do Iraque, tem 4.500 mesquitas. E por isso eu não conhecia Jesus. Foi como eu disse no início, se esse evangelho não tivesse chegado a mim, eu não estaria aqui hoje. Talvez se tivesse chegado em algum tempo da minha vida, eu iria receber vocês, quer dizer, o evangelho com tiro. Só para passar. A irmã dele foi da Al-Qaeda. Al-Qaeda, a célula da Al-Qaeda era na minha vila. Você pode ir lá no YouTube e escrever a célula da Al-Qaeda no Kurdistão e você vai ver onde que era. Por isso eu quero reiterar para vocês, testemunhar de Jesus é muito importante, porque é só através do testemunho do Evangelho que as pessoas são salvas. Então eu quero falar mais um pouquinho sobre o versículo 20 de Mateus 28. Não apenas ir lá e pregar e depois virar as costas e ir embora. Está dizendo aqui, ensine-os. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Olha o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão aprendendo, mas infelizmente, lá nós não temos ainda nenhum instituto bíblico. Não, vai ter. Bosta caca.
Para. Ano que vem, querendo Deus, ali vamos começar, junto com um grupo de pastores, o primeiro Instituto Bíblico Reformado na região norte do Iraque, na região do Kurdistão. Ok. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, eu dou graças a Deus porque vocês estão aprendendo esses ensinamentos. E aqui no Brasil tem faculdades, seminários da Bíblia, da teologia. E ao contrário, lá na minha região só tem escolas islâmicas. Tosh. من الكوليج نمخوند وكو أكاديمية أو كاتا من أمخوند كاتا كوليج نبو بلام كتاب همو كتابك همو Chansal. 6 anos, então, não tem essas faculdades teológicas aqui, mas 6 anos estudei a teologia islâmica. Porque eu queria e pretendia conhecer a Deus. Mas em nenhum tempo eu pude conhecer Deus. Chansal Malabuí. 6 anos. 6 anos eu fui líder dos islamistas. Ensinando-os então a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, se você pretende ser um discípulo de Jesus, mas se você não tiver bom ensinamento, você não vai crescer bem na fé. Por isso, o testemunho do Evangelho para outros e o ensinamento, seguido de ensinamento, é muito importante. Então, imagine, ele termina dizendo: e eu estarei convosco todos os dias, até o consumação do século. Então imagine, ele disse que estaria todos os dias conosco. Então ele enviou o seu Espírito para estar conosco. Desculpa, e nos ensinar as Escrituras, nos guiar no entendimento das Escrituras. Então precisamos desse ensinamento. Então, o tempo que eu comecei a ouvir sobre o testemunho do Evangelho, eu fui tendo conhecimento, porque antes eu não tinha nenhum desses conhecimento. Então, o que eu sabia de Jesus? Era só aquilo que estava escrito no Alcorão. Obrigado, meu irmão. Então, eu quero dizer para vocês, o Alcorão não fala certo. Não fala certo acerca de Jesus. Ao contrário, fala muito mal acerca de Jesus, o que não é verdade. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Porque ele falando que o Corão fala harapa é mal acerca de Jesus, mas não é um mal acerca da maldade. Fala errado acerca de Jesus, porque Jesus, dentro do Islã, foi um grande profeta, mas não maior do que Muhammad, que fez muitos milagres, que falou a verdade, né? Que mostrou, né, a graça de Allah para as pessoas. Mas que ele não é Deus, que ele não é filho de Deus, ele não morreu na cruz, foi outra pessoa que morreu no seu lugar. Então, assim, nesse sentido, eu fiz a tradução, mas de repente ficou alguma coisa. O Corão não fala mal de Jesus, né? Fala erradamente acerca de Jesus. Por isso que lá os muçulmanos, eles nunca pegam a Bíblia para ler. Porque para os muçulmanos é praticamente proibido ir numa igreja e ficar ouvindo o Evangelho. Para os muçulmanos não pode confessar que Jesus é o Salvador. Para os muçulmanos, eles nunca vão dizer, a não ser que seja convencido que Jesus é o Salvador. Isso é difícil. E se você falar isso diante de uma comunidade extremista,
pode estar certo que eles vão te decapitar. يان بكوش ريد بشمشير يان بسوتين ريد لنا وآجر يان ببرد باران. Você pode, diante de uma comunidade salafi radical, você confessar isso acerca de Jesus, você pode morrer de 3 maneiras. Uma, decapitada. Outra, lançado no fogo. A terceira, por apedrejamento. Porque isso é proibido. Então, imaginem, vocês conseguem perceber a diferença do Jesus que é falado na Bíblia do Jesus que é falado no Alcorão. Jesus, na Bíblia Sagrada, nós o conhecemos como Deus. Mas lá no Alcorão, ele é um escravo. Então, Jesus, na Bíblia, ele morreu pelo pecado de todos, como diz. Mas no Alcorão diz, não, ele não morreu. Então, Jesus, na Bíblia, ele é o Filho de Deus. Mas no Alcorão, Jesus não é filho de Deus, não é filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus no último dia virá e buscará os seus para viver eternamente. Para que naquele dia nós possamos vê-lo como ele nos vê. A primeira vez quando ele veio como nós, como homem, se encarnou. Então olha o que o Corão diz que Jesus vai voltar e vai se prostrar diante do profeta Maomé e vai segui-lo. Então depois eu fui descobrindo, através da leitura, que esse conhecimento que eu tinha acerca de Jesus era um ensinamento maligno. Shaitan, Satanás, satânico. Não verdadeiro. Então, então, dia a dia eu fui lendo as escrituras, tendo contato com esse testemunho. Então eu li que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o Alcorão fala justamente ao contrário dessa verdade. Então o Alcorão diz que você tem que orar muito, você tem que jejuar muito, você tem que cumprir todos os mandamentos, se necessário for, você mate. Então talvez você vai chegar ao paraíso. Olha, 2 coisas muito diferentes. قرآن الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى مروف بهزي خوي بزيركي خوي الغزقاري أبيت بكاري تشاك بإشي تشاك. Então o Corão está dizendo que se você for muito bom, se for muito comprometido e fazer tudo correto, então você pode se salvar. Mas olha o que Jesus disse, ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Afassos-du. Porque lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é de vocês, é um dom de Deus. Então, segundo a palavra das Escrituras, ninguém pode ser salvo por si próprio. É graça de Deus. 2 coisas diferentes, vejam só. Então eu fui lendo dia a dia. E eu entendi, então eu entendo hoje que foi o convencimento do Espírito Santo que foi trabalhando no meu coração. Então, dia a dia eu fui sendo atraído. E eu não sabia, não passava na minha cabeça que essa ação de convencimento era algo do Espírito Santo.
خواي قرآن بمحمد عليه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أي محمد اگر خلق پرسیاران کرد لتو درباره روحی پیروز بله نه ببرن روح من نازنم روح چی روح اما ایشی خواه من نازنم que ao Corão? Corão bale. Dubara? Corão ale. O Corão está dizendo, afirmando. Ele recitou o texto em árabe do Alcorão. Árabe, Aleti? يسألونك يا أيها النبي يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. Ei, Muhammad, ei, Peygamber, então no Alcorão, Allah está falando assim: ei, Maomé, ei, profeta. Agar khalqi persiaran kird lato. Oh, Muhammad, Peygamber, roh pirosia. Ok. Se alguém, ou profeta, se alguém perguntar, ei, fale-nos sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito. Muhammad, Peygamber, fale para eles. Eu não sei. Somente Deus sabe acerca do Espírito. Somente Deus é que sabe sobre o Espírito. Então, se alguém também te perguntar, ei, profeta, faça algum milagre, você fala para eles. Fala para eles. Fale para eles que você é simplesmente um homem, que você não pode fazer nada. Então, o que significa? La Corã, então, isso significa o quê? Que ele não fez nenhum milagre, não tem nenhum milagre de Muhammad no Alcorão. Mas olha só, Jesus ele morreu e ressuscitou e está vivo. Sim. Lázaro. Lázaro. Choque de línguas. Línguas estranhas. Isso é estranho. Gente, é estranha essa língua, não é? Vai dizer, quem disse que presbiteriano não fala língua estranha? Fala. Veja o que ele fez. Lázaro estava 4 dias morto lá no túmulo, no sepulcro. 4. E ele chegou e falou: Lázaro, vem para fora. Aquele homem, 37 anos, ele estava enfermo ali. Você lembra? E aí ele foi curado e o fariseu falou: vem cá, peraí, hoje é sábado. Hoje é sábado, ninguém pode ser curado. Eu não sei. Aquela pessoa que me curou, ele falou assim: levanta, pega suas coisas e vai embora. Aí perguntaram: quem é essa pessoa? Aonde? Porque muitos não sabem quem é Deus. Porque então a religião não vai salvar ninguém. E o teu trabalho, seu esforço, a sua bondade não vai te salvar. Eu orava muito, vocês não imaginam o quanto que eu orava. Eu era um homem religioso. Mas eu me reconheci que era um pecador. Você não sabe, mas eu tinha muito medo da morte. Porque olha só o que a mulher do profeta Maomé disse. Ela disse assim: o profeta de Allah. Todo tempo você está falando sobre o paraíso, que ele é maravilhoso. Eu tenho uma pergunta, profeta. Você também, profeta, vai para o paraíso? E então o profeta disse: desculpa, minha esposa, somente Deus sabe. E se perguntar, os muçulmanos vão falar assim. Por mais religioso que ele seja, se você perguntar, ele vai falar: eu não sei, Deus Allah sabe. Essa fé, então, o profeta não pode nem garantir a sua salvação. Como que ele vai poder espalhar essa fé para outros?
هل كسيك باورن بيبهني بو هتا أجي. Imagine, então, Jesus ele disse, ao contrário de Maomé, todo aquele que quer em mim terá vida eterna. Olha a certeza, olha a segurança هيج كسنايد بولاي من بوهوي. daquilo que Jesus fez por nós, né? هيج كسيك نايد بولاي إخوة بوهوي من هنا. Ele disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. سيدي كتشن جاواسا. Veja então como são diferentes. بويا أما أو كاتمن زاني نم زاني أو كاتبلان أما روحي بيروس إيشي أكل. E eu não sabia, mas era uma ação do Espírito que estava acontecendo no meu coração. Dia a dia me convencendo através da leitura do Evangelho. إنجا من Que bocotei, mas bocotei. إنجا من زاني بك أما براستي. Finalizando aqui. بيويستا من أو رجع توايتر أما. Então houve um momento na minha vida de grande decisão, então que eu fui levado e decidi então cortar com o Islã. بلام تاكاتي كمان نامي كولوسين خواندوك على عيسى ويني. E naquele momento em que tudo isso aconteceu foi quando eu li que em Colossenses 1:15. عيسى ويني خوايا. Colossenses capítulo ويني خوايا نبي داو. capítulo Yekpanzá. Quando eu li em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é, diz o texto, a imagem do Deus invisível que estava sendo visto agora. Por que as pessoas vão lá na peregrinação para Meca? Por que as pessoas vão lá às mesquitas? Por que as pessoas se tornam religiosas? Porque com certeza elas querem estar com Deus, ver a Deus. Mas se você e eu quisermos ver Deus, olhe então para Jesus. Nas Escrituras, porque ele é a imagem do Deus invisível. Então eu decidi entregar minha vida para Jesus e confessei: sim, Jesus é Deus. Então aquele Deus que eu pretendia adorar eu não conhecia, mas esse agora eu estou conhecendo. Como a Bíblia estava dizendo, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quando você olha, lê na Bíblia acerca de Jesus, você está vendo Deus. Por isso, eu reitero e finalizo que o testemunho de Jesus é importante. Então, se esse evangelho não me fosse pregado, eu não estaria aqui hoje. Sextit. Então finalizo com 3 pedidos para vocês nessa manhã. Hã? Missionário? Eu sei o que ele estava dizendo, mas eu queria que ele reiterasse. Bosta. Eu queria que ele reiterasse com veemência. O primeiro pedido, ele falou: por favor, mandem mais missionários. Porque Jesus disse: vão, são 40 milhões de curdos sem Jesus. Você fala alguma coisa? Não. Ele disse, como a história de vocês, se Ashbel Green Simon não tivesse vindo ao Brasil, hoje não teria igreja presbiteriana. Então vejam como é importante a pregação do Evangelho. Por isso Deus mandou Ashbel para o Brasil. Hoje vocês têm a Universidade Mackenzie, vocês têm institutos bíblicos, vocês têm uma agência de missionários, vocês têm escolas da Bíblia, vocês têm uma escola que forma pastores. Brasil é livre. E tudo isso aconteceu com vocês por meio de Ashbel.
igrejas presbiterianas, 6000 كلاسة هي aproximadamente 6.000 igrejas. كلاسة كان هموي باش هموي مزجانية دول خوش بيشوازي خلق أكل. E essa igreja que tem, né, se aberto, uma igreja que ele tem percebido, né, a impressão dele, uma igreja com fundamento, uma igreja que está fazendo diferença. ثيولوجيا كي ريفورمي ريكوبي كي كالفيني هي بوفير كرنو بيغاندني كي راستو درست. Amém! Então, é um ensinamento profundo, um ensinamento claro das Escrituras, ensinamento reformado calvinista. Esta classe presbiteriana binini هي بو همو جيهان. Então, veja agora, a igreja de vocês presbiteriana tem visão para todo mundo. كلاسة presbiteriana تشيلو دو ولاد مشينري هي. Imagina, a igreja de vocês presbiteriana tem missionários espalhados para 42 países. تلفزيوني هي روجنامي هي. Vocês têm programa de televisão, tem jornais. زانكو هي نخوشخاني هي. Vocês têm universidade, tem hospitais. Mas lá reguei, uai. بلام للرجال مسجاني. أما للرجال مسجاني. Uai, rasta aqui. E tudo isso foi através do testemunho que trouxeram. سيري كمسجاني تشنقرين. Então vejam como é importante testemunhar para outros. كلاسة presbiteriana بوا ببركة بو همو برازيل. Então essa igreja presbiteriana tem se tornado uma grande bênção para todo o Brasil. بويا مشينري زوزر جرينجا مشينري كاتان بنرنت كاي بو كردستان. Por isso eu vos imploro, mandem mais missionários. أشبيل مشينري. Vocês sabem melhor do que eu. Ashbel foi um missionário aqui. دو همشت أما بيوس من بفير. A segunda coisa que eu quero pedir para vocês. أما بيوس من بفير كردنا. Nós precisamos de ensinamento. فير كردنا كي راس. Um ensinamento correto, claro. فير كردنا كي قول. Um ensinamento profundo. چونك عيسى المسيح عليه الرجاني كوتاي ما مستعد دروزنو فير كري خراب. Imagine vocês, Jesus ele disse. رشباي فير كردنا كان يدو. É possível ler nas Escrituras que no final dos tempos surgiriam falsos mestres, falsos pregadores. بويا فير كردني الريفورم زور زور بيوس. Por isso nós precisamos de um bom ensinamento reformado para os cultos. أزانم كلاسي بريسبيتريان كلاسي كي زور بهواش الرع بلام زور زور بهيس رجل هي بناقي هي مجوي هي. Eu sei que a igreja presbiteriana ela vai caminhando a passos lentos, mas a passos firmes, convictos, não é? Com como é que fala? Binarei, estrutura, como é que fala? Alicerce. كلاسي بريسبيتريان فوكسي هي لسر مزجاني وإنجا فير كردن وكوتشي بيانكن بقطابي وفيريان بكان. Então veja, eu percebo na igreja presbiteriana, ela está muito focada no testemunho e no ensinamento. وإنجا ميجوي هي سيريكا من تشومبو. Então olha a história. Então olha a história de vocês. Eu fui lá na catedral e vi Ashbel com uma malinha e sua esposa chegando ao Brasil. Olha só, 2 pessoas. Então imagine quanto vocês são hoje presbiterianos. Eu sei que muitos aqui não. Tem muitos intelectuais. E eu sei que tem um montão de outras coisas erradas. Tem drogas, tem pessoas que moram nas ruas. Eu fiquei sabendo que em São Paulo tem aproximadamente 40 mil pessoas que moram na rua. Homeless. Eu sei que tem muita coisa errada aqui também. Mas vocês não podem negar que o Brasil é um país abençoado. E isso através do testemunho que foi dado através das suas orações. Por isso também nós precisamos das vossas orações. E finalizando com o terceiro. Nós precisamos de um local próprio que não temos até hoje para a igreja. Nós somos uma igreja, somos uma comunidade, mas nós não temos um templo próprio, um local próprio. Porque na minha comunidade é difícil você, como cristão, ter um local para você alugar para a igreja. Eles são muçulmanos.
هزاران كنيسة بريسبيتريان. Eu fui lá na catedral, lá naquela igreja e não é, lá em no Rio de Janeiro, Juiz de Fora foi depois. Lá no Rio de Janeiro, mas depois eu fui para várias cidades, todo lugar que eu vou tem uma igreja presbiteriana. Claro, só estou levando nas presbiterianas. لا للسنغال لأوروبا لأفريقيا كنيسة بريسبيتريان هي شوني خويه Ti? هم لا هم شوني كنيسة بريسبيتريان شوني خويه لوكال. Em todo lugar que eu vou, cada igreja tem o seu templo próprio. لولاتي ما تشوار هزار وكان صد مزقود هي لما تقنع. Imagine, na minha região são 4.500 mesquitas e não tem? بلام يك شوني لوكالي كنيسة كردي نية. E um local, um único local para a igreja, não tem. بلام ما بيوسنا. Então nós precisamos disso. Eu atuando نيوج كانوا خوا إيش أكا. Vocês podem orar, eu tenho certeza que Deus vai agir. هروكو شون يك كنيسة للرياضة دسي فكر بهم برازيل. É assim como começou lá com aquela igreja e agora todo o Brasil está abençoado. Igreja para tudo quanto é lado. لكردستان يجي كمين كنيسة الريفورم لشاري سلامة دس فكر دو بهم كردستان. Então eu creio também que vai ser uma bênção assim. Através dessa primeira igreja, essa bênção vai se espalhar por toda a nossa região. بويا شوني كي لوكال بينا جرينجا شو كم أما سامبل. Eu entendo que isso é importante, porque isso será um símbolo para a nossa região, para os cristãos. Obrigado, Deus abençoe. A Noite botou. Por favor, orem por mim agora. E eu acredito que Deus responde às vossas orações. Ele vai ajoelhar aqui. Eu queria chamar os pastores, irmãos, se pudesse orar por ele, nesse momento. Aleluia. Bendito Deus, o nosso Pai, nós somos gratos a Ti. Sim, ó Deus. Porque o Evangelho de Cristo tem alcançado todas as criaturas deste mundo. Amém, meu Deus. E nós te louvamos, Deus, pela vida do reverendo Jean, que o Senhor tem usado com poder e graça para alcançar o povo curdo, Senhor. Te louvamos pelo despertamento que o Senhor trouxe ao coração dele no passado. E te louvamos, ó Deus, pela obra que ele tem realizado junto com a Adriana no meio daquele povo, Senhor. E hoje nós te damos graças pela vida do pastor Ali, Senhor, pelo seu testemunho, porque a graça do Senhor o encontrou de maneira efetiva, Aleluia. De maneira incondicional, Amém. Senhor, Amém. de maneira irresistível. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor o tem chamado agora à pregação do Evangelho. E nós oramos para que ele seja um grande instrumento nas tuas mãos, para que muitos curdos possam conhecer a Cristo como único e verdadeiro Deus. Pedimos-te, ó Deus, também que o Senhor desperte homens aqui neste lugar, para que possam ir, ó Deus, ao Kurdistão e pregar o Evangelho, Senhor. Que muitos sejam levantados, testemunhando do teu amor e da tua graça no meio daquele povo não alcançado. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor dê recursos àquele trabalho, para que um templo e muitos outros templos sejam erigidos naquele lugar, para a glória do teu nome, Aleluia, Senhor. amém. Ó Deus, nós oramos por um grande despertamento, um despertamento de pregação em todos os lugares, mas em especial no meio do povo curdo, Senhor. Amém. Usa, Senhor, grande e poderosamente a vida do teu servo reverendo Jean. Usa, Senhor, também a vida do pastor Ali, para que o evangelho naquele lugar prospere e alcance muitas e muitas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Louvado seja o teu nome por este testemunho impactante e marcante na nossa vida. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.